vocês agora para uma palestra muito importante, interessante. O programa Linkando Negócios fala de sustentabilidade. O programa Linkando Negócios, ele dá espaço para as pessoas que tenham um conteúdo importante, interessante, relevante, que faça bem para o meio ambiente, que traga as pessoas para a conexão. Então, nós estamos sempre falando de vários assuntos sobre inovação, tecnologia, sobre tudo que a gente consegue para poder mudar o mindset. Não dá mais para a gente ter os mesmos formatos de sempre, porque o mundo está mudando muito rápido e a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? Então, além da rodada B2B que nós tivemos hoje, já tive vários feedbacks. Se vocês puderem gravar comigo falando sobre o assunto, vai ser um prazer. Então, a nossa palestra agora é sobre sustentabilidade. Então, convido todos vocês a se acomodarem aqui no espaço das Cozinhas da Bia e a gente fazer essa palestra, que na verdade vai ser um debate, tá, gente? Gostaria de chamar Raul e Sérgio. Gente, o Raul é o primeiro economista ambiental do país. É uma pessoa que tem um conhecimento incrível, né? E eu só dando história para vocês. Sérgio, ele é responsável pelo Parque dos Sonhos. É uma rede de hotéis que tem em Socorro. São 5 hotéis e eles praticam sustentabilidade desde 92. Então, por que eu tive a intenção de juntar os dois? Porque a rede dos sonhos criou ferramentas, possibilidades, coisas que não existiam no mundo, sobre como você aproveitar o espaço de forma sustentável. E eles já deram palestra em 7 países, mais de 1000 palestras, só que ele não registrou, não tinha Linkando Negócios lá, entendeu? Então todo mundo que aprendeu fala que foi eles que fizeram, porque não tinha rastreabilidade, né, das atividades, eles não tinham como, não era uma coisa praticada ainda, né? Então, a autoridade nossa, a gente precisa preservar de diversas maneiras. Tem que gravar, tem que registrar, mas tem que usar as novas ferramentas, como, por exemplo, uma série de coisas que o Howling está trazendo para a gente. Pedindo para por aí não. Linkando Negócios está em todos os lugares, entre políticos, arquitetos, cientistas. E Howling, tem uma novidade para você. Acabei de apresentar o meu amigo aqui, Sérgio, para o assessor do deputado estadual, André Bueno, e ele está aberto para a gente criar um projeto de lei usando todo o conhecimento do Dr. Sérgio, através da tokenização, grande carbono. Fala pra mim, é boa ou não é? Fantástico, muito bom, maravilhoso a novidade dessa. E quem trabalha com a tecnologia, qualquer pessoa no mundo, tem a oportunidade de conhecer e se hospedar nos hotéis da muito interessante. Agora eu queria que você me falasse, Raul, o que é blockchain? Fala pra mim, o que é essa caixinha? Como é que a gente entra nessa caixinha? O que quer dizer? Eu vou colocar alguma coisa lá, eu posso apagar? Vou fazer de conta que eu não coloquei? Fala pra mim, o que é isso? Claro. Bom, blockchain é a tecnologia, hoje em dia muita gente conhece através das criptomoedas do Bitcoin. Ele se torna famoso por isso. Mas na verdade ela é uma programação, ou seja, linguagem de tecnologia da programação, onde ela deixa um caminho de registro. E esse caminho de registro ele se torna imutável, né? E a mais conhecida hoje em dia, ela, em novembro do ano passado, teve uma publicação da Organização Internacional das Entidades de Comissão de Valores Mobiliários Internacionais, falando o seguinte, que sugerindo que o mundo empraça sistema financeiro todo e blockchain DLT, tecnologia de registro distribuído. E a partir daí, o nosso Banco Central brasileiro atribuir junto da CBE que tudo que fosse tokenização, tudo que fosse registro de imóveis, essas coisas, passasse a usar essa tecnologia, pelo fato de se manter ali, vamos dizer assim, de forma inalterada a fator registro. Então isso é uma tecnologia de DLT numa programação tecnológica de blockchain. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui sabia o que é blockchain? Quem aqui achou o nome engraçado?
Não, gente, olha, né? A LGPD, ela surgiu no Brasil porque os europeus não queriam mais trabalhar com pessoas que não tinham responsabilidade pelos dados, certo? Rapidamente nós tivemos que nos adaptar a tudo isso necessário. Agora, o ESG é esse caminho. Não dá mais para trabalhar com empresas que não têm compromisso com o meio ambiente, que não respeitam as pessoas e o ambiente. Então, ESG é uma realidade já. Quem não entendeu isso ainda está perdendo dinheiro. E é isso que o Howley vai mostrar para a gente. Porque essas tecnologias, elas já fazem parte da nossa vida. E o blockchain, nosso RG já está lá, não é, Howley? Com certeza. Todo mundo aqui já está registrado no Adoption. Ô, Howley, me fala uma coisa. Como que a gente tem toda essa vida louca, né? A gente nem tem noção de como que nossos dados, eles criam, né, condições, ferramentas. O governo, ele acaba criando um corpo através do CNPJ que eles têm. Fala um pouco sobre isso, Raul. A gente pensa que a gente é só no CNPJ, não, mas a gente tem um peso gigante aí para as nações, a gente faz diferença no mundo sem abrir a boca. Isso aí parte do princípio que a gente tem que fazer a analogia que nós, como seres humanos, nas nossas ações, por exemplo, o Dr. Sérgio fala com o Dr. Sérgio através do hotel dele, ele faz muitas compras, né? E eles recebem muitos hóspedes de todo o Brasil e a internacional na conta dele. Então, cada pessoa que leva, ele compra o produto e deixa disponível, isso, por exemplo, é transformado numa nota fiscal. Então, isso gera registro. Aonde está produzido, o que está produzido e aonde está. Não está disponível lá. Da mesma forma, quando veio, por exemplo, os franceses visitar ali a estância ou até de toda a plenitude, deixa uma marca de rastro. Por exemplo, ele usou uma empresa aérea e sair de Paris a 3 horas de São Paulo até chegar em São Paulo. Então, tem um rastro de informações estão registrados junto aos governos e às empresas e isso se transforma então em dados. E aí, na área de tecnologia, a gente chama de metadados. Os metadados, óbvio, através da LGPD, você não pode vender esses dados, você não vende esses dados, mas você teve a informação de que isso gerou. Sim, e muda a realidade porque eu acompanho não só as questões fiscais, né, de RH, se você tem processo trabalhista, tudo isso, você é um pente fino, né? Você já sabe que qualquer sorvete que você comprar nesse skin está registrado no seu PIC, que está registrado na Receita Federal, né? Tá tudo certo. Agora, quando você cruza os dados, você consegue fazer um perfil dessa pessoa. Você faz um perfil, uma leitura por inteiro dessa pessoa. Gente, queria só aqui agradecer a presença do Calunga. Calunga é assessor do deputado federal Ribamar Silva. Agora eu queria perguntar, assim, Sérgio, qual foi uma atitude que você tem? O Sérgio tem várias ações sustentáveis no parque dele. Por exemplo, a experiência da família de todos irem plantar uma árvore. Olha quanto vale isso, gente. O valor emocional de você estar com a sua família no parque, aí você vai lá, toca a terra, você planta uma árvore que vai crescer, isso vai ter uma, né, a sua história vai estar ali, tocando a sua história com a sua família por um tempo de tempo. Mas, Sérgio, essa foi uma das ações que vocês fizeram, e vocês pegaram uma área sem muitas árvores, e isso gerou quantas árvores? Conta mais das outras ações que vocês sabem. Na verdade, a gente, desde que criou a empresa, isso estava na missão da empresa, ser sustentável. Isso faz 30 anos. Quando, em 2015, a ONU definiu 17 ODMs, a gente disse, colocar os nomes naquilo que a gente já fez. Por exemplo, todos os outros que hoje vão lá, eles pagam R$100 e plantam uma árvore. São mais de 3.000 árvores, 3.800 árvores plantadas pelos outros. No total, nós temos 40 mil árvores plantadas, mas uma boa parte plantadas como um projeto educativo. Toda a água do hotel tem um sistema de reuso. Nós temos também toda a energia elétrica consumida no hotel, a energia que nós conseguimos
energia limpa com energia solar, placas fotovoltaicas. E você tem, por exemplo, todos os conceitos das ODS da ONU, por exemplo, nós só contratamos pessoas em torno, dando treinamento, formamos pessoas, enfim, todas essas ODS nós atendemos. O que eu achei interessante na ideia dele foi o seguinte: são 32 anos de trabalho. Nós contamos uma palestra, essa história, como eu fiz aqui. E essa história que eu conto, ela se evapora, mano. Essa que é a verdade. Porque eu não tenho um registro disso para transformar tudo isso num valor palpável, num valor econômico, inclusive. Porque na hora que eu vou fazer a tokenização disso, eu gero um produto vendável, quer dizer, posso vender isso de uma forma a causar uma receita para a empresa, né? Então, esse é um trabalho interessante. Eu não conhecia realmente todo esse processo, como é que funcionava. E eu estou achando essa coisa muito interessante para qualquer tipo de empresa. É uma maneira de você ter o registro de tudo que você fez e transformar isso praticamente num produto onde você possa confirmar que eu fiz realmente aquilo. Né? Porque hoje as pessoas têm que acreditar na minha palavra. É por isso, gente, no programa Linkando Negócios, está aqui. É tudo que a gente faz, a gente grava, registra, é fotógrafo, videomaker, por quê? Que faz diferença. A mente da gente não é tão ocupada, poluída, que a gente não consegue lembrar nem o que comeu ontem. Então, você amanhã vai na rede social e fala assim: caramba, olha, eu estive lá, olha como eu estava bonitinha, né? Então você vai relembrar na sua memória do que você tem feito. Isso não se muda, isso pode virar dinheiro, não é isso, Raul? Gente, o programa Linkando Negócio, se você precisar registrar um evento, chama a gente que nós levamos toda a equipe, porque faz diferença. Mas se você souber que isso pode virar dinheiro, fica mais interessante, né, Raul? Certamente. Vou dar um outro exemplo que eu acho que tem muito a ver com o que eles fazem, né? Estavam ali conversando agora, nesse momento, né? Você tinha uma garrafa d'água, vou utilizar na mesa. Pessoal, olha, o DLT, ele é tão necessário às vezes, olha só o que ele poderia fazer. Supondo que alguém desse hotel você tem ali uma fonte de água, né? E é uma fonte onde você pode dizer, olha, e as pessoas bebem desse fonte. E para você poder ceder isso para as pessoas beberem, obviamente como hotel você tem que usar na química dela, né? Então tem um registro que precisa semanal, mensal, perfeito lá. Quando você sobe esse registro químico, por ele estar num DLT, eu posso equiparar com todos os registros químicos de outras fontes de água e mostrá-la ranqueada como ela é natural para tal coisa. E como ele está numa plataforma de inteligência artificial, ela vai dizer, olha, em termos de mineralização, ela tem X, por exemplo, de potássio, Y de cálcio e tal. Ali você tem a informação que ela está menor em relação a X% de outros pontos do mundo. Falar, olha, essa água é boa então a série, essa água é boa para os rins, essa água é boa não sei o que lá, né? Então essa capacidade a gente gera hoje em dia para a inteligência artificial. E aí, obviamente, você vai ter noção, por exemplo, de, mas as águas, por exemplo, com muito cálcio no mercado estão sendo vendidas ao preço de R$8. Você já vai ter essa informação. Aí você sabe que o preço que você quer colocar no seu hotel é ao preço, por exemplo, de R$8, que é o preço do mercado, né? Então isso te dá informação entre o que você vai do meio ambiente e como você pode receber e precificar tudo isso. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo, como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. Eu estou achando muito interessante essa proposta da CREL, colocar nós dois juntos, sabe por quê? É o seguinte, eu conheci um pouco teoricamente o que era blockchain, essa coisa toda.
Mas eu não conseguia passar todo esse conhecimento teórico como uma coisa prática. Porque nós estamos fazendo esse bate-papo ao vivo aqui, onde alguém está me esclarecendo. Eu estou entendendo realmente que isso é uma coisa simples, não é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer e que realmente cria valor para as coisas que a gente faz, né? E porque você pode pensar, só para eu acho que identificar se é isso mesmo, né? Por exemplo, é claro que eu posso registrar tudo que eu faço numa palestra no YouTube, por exemplo, ou colocar isso nas nuvens, em qualquer um desses coisas de nuvens. Mas aquilo é uma coisa que não garanto que ficará lá permanente. Eu posso ser, na verdade, como não está localizado num provedor específico, mas sim espalhado nos computadores pelo mundo, é uma coisa que tem um registro realmente com valor muito maior, porque daqui a 10 anos está lá o registro. É isso? Sem contar que assim, o que você tem no YouTube não é seu, é do YouTube, né? Então, a qualquer momento você pode perder sua conta no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar. Então, você não está registrado. Existe essa diferença mesmo. Eu posso dar um outro exemplo, só para entender. Me convidaram em 2023 para fazer a análise ali no pré-evento Top 30 da ETA em Altamira, né, no Pará. E eu fiz as análises lá. Chegou um dia lá, eu fui olhar eles têm em viveiro municipal. E aí tinha lá as fileiras de plantas, né, etc. E aí a pessoa responsável pode apresentar, olha, aqui nós temos cacau, aqui nós temos açaí, e foi apresentar. Aí tinha uma última fileira lá, ela não falou nada. Eu dei, mas que fileira é essa? Nossa, só das plantas medicinais. Meu povo, você não fala nada. E aí eu sentei com eles, cara, para aplicar 5 dias, eu fiquei louco de tempo. A gente sentou o casal deles indígenas para entender o que cada planta daquela fazia e gerar o sistema justamente de mobilidade com tecnização daquilo ali. Para entender, pessoal, olha, então a aldeia de etnia A, por exemplo, ela tem na sua barcada, na sua potencial, 20 daqueles tipos de plantas. E lá eles tinham 78 tipos de plantas. Então agora com esse sistema, a gente sabe para que serve a FITEM e quais áreas ali da região. Para quem não conhece Altamira, eu estou falando de um município que o território dele é maior que o país Portugal, tá? Para vocês entenderem o que a gente está falando. Então isso é importante a gente saber. Então a gente tem noção lá, que dentre as etnias indígenas que tem lá, a gente sabe quais plantas estão ali e tem noção do controle, sabe se estão em extinção, se não estão, se temos que fazer outra interferência, e se está tendo movimentação comercial em relação àquelas plantas ou não, se tem estudos juntos da universidade por dentro. Então isso ajudou na biblioteca deles, em toda sistemática, enormemente. Né? E aquele dia que nós conversamos já uma vez, eu falei, nossa, que capacidade e riqueza que essa pessoa tem, que a gente pode ser um canal tecnológico para continuar essa transformação que vocês fazem. Estão de parabéns mesmo. Mas é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, nós plantamos, sei lá, 30, 40 mil árvores na rede de sonhos, né? Isso tem um valor institucional muito grande, porque é uma informação que a gente conta para as pessoas e isso ajuda na venda dos pacotes e tudo mais. Mas isso também pode ser transformado em FOC e ser vendido no mercado. É isso? Como funciona isso? Aí a gente entra na espera como funciona a parte comercial de campo. Então, supondo que você vai pegar a temporada de 2026 e precificar. Olha, então 2026 a minha tabela de preço é novamente mesmo exemplo que eu citando. Você R$1.000 por mercado diário, por exemplo. Você vai precificar. Perfeito? Etc. Dentro desse pouquinho de R$1.000, que ele é um pouquinho de troca pela garantia. E aí, quando você está no mercado digital, a pessoa pode te pagar já do exterior através de dólar digital, trazer direto para a carteira de vocês, financeiramente falando. Então, isso já é uma vantagem muito fácil para não precisa passar por uma casa de câmbio.
e está tudo regulamentado certinho, né? Através aí, você pode criar os subtokens de passeios. Ah, então eu tenho um passeio de rafting ali que eu adoro. Então é um subtoken que está conectado. Na hora que aquela pessoa, daquele quarto, daquele registro lá, ela tá lá, e aí você entende, o passeio de rafting vale R$300, por exemplo. Então ela vai lá, entra no sistema, abre uma janela do subtoken e automaticamente ela já está reservada para você naquele passeio de rafting. E aí, como eu mencionei anteriormente, é um registro internacional. A pessoa que está lá supondo que tem uma agência de viagens que está lá em Hong Kong. E aí aquela agência de viagens está vendendo. Ela sabe claramente que a empresa de vocês existe. Que a empresa de vocês tem 200 quartos disponíveis. Que ela vende aquele preço. Que ela está com a vigilância sanitária em dia. Com todos os programas ambientais habilitados. Quantidade de árvores que vocês plantaram, se vocês quiserem encontrar. Todas essas informações vocês podem colocar. De carbono, por aí, tá? Pegada ambiental, etc. Então isso facilita muito para as pessoas verem que muita gente, o mercado existe de feed, mas você pode ver pessoas, eu paguei aquela viagem, eu não tenho direito. No blockchain existe isso. Quando é o token conectado entre a conta dela e a sua conta, já vai direto para sua conta, não tem como pagar, e ela tem aquele direito nesse contrato digital. Então segura aquela pessoa, independente de qualquer coisa, que ela pode vir, e aquele direito dela de hospedagem, de fazer aquele passeio de ride, é dela. Então você está no registro DLT, não tem como, ele não acha, não consigo achar, sabe? Ele está lá no ar, ele está lá em Hong Kong, e ele está em todo o sistema para fazer um ver. Só que é um token tint. Um token tint quer dizer que ele é um token fechado. Fechado entre o emissor e o comprador. Só esses têm a gerência sobre ele. Mas a informação do que contém lá, da sua qualidade de água, por exemplo, a sua qualidade de responsabilidade ambiental, tudo, ela está lá disponível para todo mundo dizer. Poxa, eu não vi só fotos, eu vi qualidade. Isso está documentado para minha qualidade. Então isso é imutável. E, com todo respeito, isso gera um valor incomensurável. O imposto que você vai pagar disso? Né? Qual que é a nossa taxa de câmbio no Brasil? E se você tivesse como diminuir essa taxa só porque você fala que pratica sustentabilidade? Você fala, não, registrar no blockchain, né? Perfeitamente, o registro é a melhor forma. Inclusive as normas contábeis hoje em dia já permitem que você faça esse registro. Mas vamos voltar ao exemplo da pousada de Sonhos, né? Da rede de Sonhos. Ele mencionou desde 92 plantando ali em áreas, atualmente 3.800 plantios. Eu vou usar como eu não sei as espécies que estão plantadas lá, eu vou usar um exemplo só para a gente compreender alguma coisa. Vamos lá. Eu já fiz algumas análises, mas eu vou fazer por lógica. No Brasil é muito comum as pessoas plantarem seringueira, né? Então as pessoas plantam seringueira, é um projeto normalmente de 30 anos ali. Eu comecei em 92, isso aí já 2022 eu queria finalizar o projeto. Ali de seringueira, ok? Dentro desse escopo lá, eu quantifico o que tem no solo, eu vejo a análise falo, a quantidade de massa carbônica no tronco e a quantidade que se tem no látex. Para quem não sabe, o látex 90% ele é de carbono. Quem não sabe essa especificação. E aí, aí acabou em 2022, acabou esse plantio. A Rede dos Sonhos gostou, considera que é importante, usou aquela madeira para fazer novos móveis, mas resolveu fazer um novo plantio ali de seringueira. Então as premissas são o seguinte: projeto de 30 anos. Eu posso hoje em dia, pela nossa lei, quantificar o crédito de carbono. Para cada 3 seringueiras em pé, eu tenho por ano 1 tonelada de crédito de carbono. Antes de 3 seringueiras em pé, por ano, e lá. A cada hectare daria para plantar mais ou menos 1.800 seringueiras. Então, só para a gente ter a noção
da texto. Dentro da minha contabilidade financeira, você pode precificar isso de acordo com uma resolução do Banco Central, dizendo que cada crédito é $4, e aí você precifica isso. E a partir de $4, ele pode conectar sobre você para falar assim, olha, vamos lá, eu quero vender a $8. Então você está de 15% de imposto toda essa diferença. Só que aí lembrando, eu estou no sistema de tokenização e eu vendi um pacote contabilizado isso para Hong Kong. Porque eu tokenizei e eu recebi em US dólar. Como eu estou tokenizado nisso e você está securitizado em Hong Kong, você pode negociar com o banco que fizer a transfer lá para ele te pagar a diferença toda nessa blockchain, nesse plus. Então, ao invés de você receber a taxa de câmbio de USDT para real, sei lá, a R$3 cada uma, a diferença, você receber assim. Aí você ganha 2 em diferença no seu bolso. E aí não necessariamente, segundo a nossa legislação, você só vai pagar imposto sobre isso quando você trouxer o dinheiro para sua caixa. Mas automaticamente você já pode pegar um financiamento garantido lá de um banco em Hong Kong para executar sua obra aqui. Porque ele sabe claramente que você está fazendo a sua obra. Por quê? Você está registrado em DLT. Então, para você fazer uma obra, você vai na prefeitura, você tira a sua licença de obra, você contrata um engenheiro que vai tirar uma AMT dentro do CREA. Então, todos esses dados, ele entra no seu pedido de financiamento para você fazer a obra. E aí você fala, ok, essa obra vai me custar 10 milhões, por exemplo, e aí você precifica seu crédito de carbono, você tem 800 mil, e aí você vai precisar mais 1 milhão no bolso para financiar, e o restante vai vir durante a obra, né, por exemplo. E normalmente você está em DLT. E aí se você quiser lançar o token para adiantar mais 1.000 hospedagens por mês sobre essa obra. É uma venda a futuro disso, que você já precificou. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: no fundo, ele me criou uma quantidade de recebíveis que eu posso utilizar de financiamento, etc. A coisa está lá, registrada, não é uma invenção na minha cabeça. Que exemplo fantástico. Um senhor atuante com 50 anos de mercado, sabe o que faz, já conhece a sistemática e pratica. E é isso que a gente espera, como ele comentou, uma missa ambiental, de gestora de investimento, junto com um fantástico pessoas da área de publicidade aqui, e para todos os negócios, para de hotelaria, da prestação de serviço, construção civil, que a gente acabou de falar, vendas de pacotes de turismo para o mundo inteiro, vir conhecer o Brasil, vir conhecer esse turismo sustentável, etc. É isso que a gente espera. Você precisa de cortinas para um podcast? Olha aqui! Cortinas para podcasts é da LKN Cortinas. Veja bem, são cortinas que mudam de cor. A gente coloca um produto que, além de ser muito acústico, de ser muito elegante, ele também muda de cor. Você coloca uma régua embaixo e cada hora dá a impressão que você está num cenário totalmente diferente. Aqui estamos na Com Brasil, é um dos nossos clientes que escolheram LKN Cortinas, e escolha você também, LKN Cortinas. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. É isso aí, gente. Eu fico muito feliz de poder ser a ponte, né, de melhorar um negócio incrível. Eu sou muito fã do trabalho que eles fazem, afinal de contas, registrar tudo isso, né, praticar, ensinar, é maravilhoso. A gente tem que contribuir de várias formas. Eu estou muito feliz de poder contribuir com isso. E Maui,
maravilhosa com o seu conteúdo. Eu queria perguntar para vocês aí, vocês entenderam tudo? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam que o que vocês fazem pode virar dinheiro quando estiver pronto? Mas antes de ficar pronto também? Vocês entenderam isso? Eu tenho um produto e eu vou fazer toda a rastreabilidade desse produto. E aí, antes dele ficar pronto, eu consigo dizer que ele vai ter uma projeção de diminuir o consumo de CO2 ou sei lá o que, e isso já me dá uma condição de conseguir taxas menores, de conseguir talvez até crédito de carbono, não é isso, Mário? Perfeito. Lembrando que crédito de carbono existe o que a gente chama mercado regulado e mercado voluntário. Desde que quantificado e monitorado, os dois são mercados e têm validade, sim. A diferença é um está seguindo uma especificidade, uma determinada certificação, e o outro está regulamentado no mercado, mas ele é admitido também, como eu mencionei, inclusive, pelos meios internacionais. Tá? Então tem toda a garantia. Eu fiz uma entrevista com a Marina Silva numa época que tinha muita queimada, enchente, né? E aí os jornalistas só perguntavam isso. Como eu sou um pouco diferente, né? Eu perguntei para ela assim, ministra, a gente sabe que a iniciativa privada, ela se mobiliza quando ela vê valor nas coisas, né? Já está votado o crédito de carbono e ela chamou lá um monte de gente para responder a pergunta, que ainda não estava, mas 6 meses depois foi votado, né? Nós já temos o crédito de carbono no Brasil, já é uma realidade, aspas, porque nós não temos este conhecimento sobre blockchain. Se a gente não fizer avaliação do nosso passivo ambiental, como que você vai dizer que você tem um crédito ambiental? Então, isso é uma dificuldade muito grande, não só para as empresas, não só para o dia a dia, mas para a contabilidade. A contabilidade ainda não sabe lançar isso. E aí você tem que contratar um especialista, porque crédito de carbono é maravilhoso, a gente está aprendendo, né? Mas para você entender se o seu crédito de carbono realmente ele é efetivo, se ele é uma coisa que vai trazer um benefício para a sua pátria ou de outro país, né? Porque muitas vezes a gente fala de crédito de carbono de fora. E aí, isso não vai fazer falta para a gente? Né? Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui. Então, entender sobre tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Eu fui cobrir COP30 em Belém, né, estive lá e aí vi aquele povo todo falando sobre o que nós precisamos fazer, mandando na gente, que a gente não faz isso, não faz aquilo, tá. Aí fui cobrir a pós-COP na Fiesp, né, e o Orleans de Bragança, que homem elegante, gente, eu adorei estar perto daquela pessoa, e parece que ele respira, né, a elegância, né, e ele falou assim, nós temos tudo, por que a gente tem que estar ouvindo eles, né? Por que a gente nós não ensinamos eles? Porque nós temos tudo que tem a ver com a sustentabilidade. Então, fica um convite a todos vocês. A gente começa observando o lixo, né? Quando você entender que a quantidade de lixo que entra no seu negócio é uma, e a quantidade de lixo que sai, a quantidade de coisas que você compra é uma. E a quantidade de lixo que sai da sua empresa é outra. Entender que isso tem uma relevância e você pode diminuir essa diferença. Isso pode virar dinheiro, Raul? Certamente. E eu já quero ir lá na Fazenda de Ciência, em grupo, e qualificar quando eu pegar a Nepal e demonstrar como isso vai entrar no DLT, faz novo planejamento de 30 anos futuros do Parque dos Sonhos. Falar sobre esses assuntos todos, eu vou ser sincero com você, eu já li sobre isso, mas me parecia que não tinha muito a ver com o meu negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que estar muito atento a essas coisas que são muito novas ainda, e eu tenho uma certa dificuldade de entender a partir de agora. Tenho certeza que isso é uma coisa importante para o meu negócio. Não sei nem como começar a implantar, o Raul que vai ter que me dizer, mas eu acho que é uma atenção que nós temos que ter em relação a esses assuntos. É trabalhoso, né? Porque uma coisa nova, a gente vai ter que estudar sobre isso, vai ter que pensar no nosso, incluir isso como preocupação no nosso negócio.
Mas é fundamental, não podemos deixar passar essas coisas, porque o mundo está se transformando muito rapidamente. E esse contato, para mim, foi fundamental, porque agora eu tenho certeza que isso é uma coisa importante no meu negócio. Cada negócios! É isso que a gente faz, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui trazendo essa oportunidade. A gente vê tanta coisa incrível aí. Eu divulgo muitos produtos, ferramentas, soluções. Por quê? Eu tive câncer de pâncreas em 2020 e para eu estar falando com você aqui, eu tive que mudar minhas comidas, minhas panelas e minha forma de ver. Então, para mim faz muito sentido. Deus foi incrível na minha vida, me permitiu a vida. Eu não fiz quimio, eu não fiz rádio, eu não fiz transfusão de sangue. Eu tinha câncer de pâncreas, não fui para UTI. Então, no dia que você descobrir, que você conseguir entender que tirar a porcaria do seu corpo, para tirar a porcaria do seu corpo é muito caro, você vai fazer escolhas melhores para a sua vida. E para fazer escolhas melhores para a minha vida, eu entendi que eu também preciso contribuir com o universo, com as pessoas, trazendo esse tipo de solução, esse tipo de inovação que vai mudar os negócios também, né? A gente faz oração, mas oração é fé em ação. E aí, eu estou muito grata de ter vocês dois aqui falando desse assunto complexo de uma forma muito simples. Eu queria a sua opinião. O que você achou da palestra? Vem aqui. Nós estamos gravando. Fantástico, não conhecia o assunto, foi esclarecedor e eu concordo, tá, Matt? Me ganho. A gente também teve aqui a palestra da Bárbara, que falou sobre NR1, super importante, né? Faz toda a diferença nesse mundo que a gente está aí com tantas dificuldades para contratação e tudo mais, né? Ô, Raul, tem como diminuir esses efeitos aí de NR1, funcionário? Porque, olha, você contrata funcionário, aí a gente tem não sei o quê. Será que já tem alguma coisa na tecnologia para monitorar esse tipo de coisa? Ou tem que olhar no Instagram? Existem tecnologias, inclusive algumas delas, né? Voltadas da inteligência artificial para isso. E poderia até citar a tecnologia, por exemplo, que analisaria a pessoa facilmente quando ela entra na empresa, tem a câmera já analisa a íris da pessoa, se ela está atenta, se não está. Então isso daria um indicador no sentido, óbvio, você não vai expor, mas você coloca isso no seu banco de dados e territorialmente junto com o seu médico do trabalho, por exemplo, responsável. Então a tecnologia da informação, a inteligência artificial pode trazer esse nível de qualidade sim. Mas isso é importante para você entender, brincadeira à parte, você não pegaria esse dado para vender, mas você pegaria esse dado para entender que às vezes no seu lanche você colocaria um chá natural de uma erva que estimularia as pessoas na questão do ânimo, na questão de tal hora servir um chá daquela erva para dar bom dormir, porque às vezes o café é maravilhoso, mas às vezes a pessoa tem algum motivo, ela tem pressão alta, ela não pode estar tomando muito café, ela precisaria de um substituto. Então esse tipo de informação é muito importante assim, que trabalharia o seu ambiente de trabalho. Sem contar que se você consegue fazer a leitura, você consegue fazer uma estatística. E se o perfil da pessoa está subindo ou descendo, esses são indícios de que você vai ter absenteísmo de alguma maneira, né? Então... Um outro exemplo prático, né? A gente passou por um momento prático de pandemia. E aí, pandemia, obviamente, as coisas que você vai medir é a temperatura das pessoas. Existem as câmeras térmicas. Na hora que a pessoa faça, às vezes ela não está passando mal ainda, mas pela câmera térmica, eu consigo identificar a temperatura dela. Eu identificar a temperatura dela, às vezes você como gestor, se chega um alerta para você, ali na sua cabine, ou essa pessoa está com temperatura alta. Então não vou colocar ela de contato direto com o meu cliente agora. Eu peço que ela fique numa sala de espera, que ela vai fazer alguma coisa que não tem contato, até para entender se ela está se sentindo bem. E aí, então, essa forma ativa de gestão e informação é muito válida. Entende? Então, como a inteligência artificial, isso pode ser colocado nos sistemas de gestão
de hotelaria e turismo. Mas não para por aí, Raul é uma caixinha de surpresa, gente. Você acredita que ele pode? Esse vai ficar pronta a palestra, tá? Só tem que voltar outro dia pra gente gravar sobre isso. Ele também consegue fazer uma leitura com a IA sobre o perfil da cidade. Isso aí vai ficar aí de surpresa para vocês. Vai ficar para as memórias, para vocês ficarem curiosos. Porque ele consegue traçar um perfil, vários perfis das cidades, das comunidades, no macro e no micro. E ele consegue estabelecer estratégias para você mudar o ambiente, mudar as pessoas. A IA, ela veio para melhorar a nossa vida. São muitos desafios que a gente está vivendo, mas tem que saber usar a IA também, né, Raul? Perfeitamente. Mas só dando uma palhinha, voltando para isso, por exemplo, talvez você esteja a, por exemplo, 10 km da cidade, né? Você me falou que você tem energia solar ali. Exatamente. Existem dois tipos de energia solar. A off-grid, que é só conectado internamente, e a on-grid, que significa que você joga na rede e usa os créditos. Você tem os dois. Por exemplo, se você está a 10 km de uma cidade, isso não tem interferência direta. Se você está a menos de 9 km, o período que você gera energia, você estabiliza a energia da cidade. Então isso interfere no grid, a gente chama de grid, que é a rede de energia para isso. Não significa, nós vamos prestar atenção não, significa que a gente vai dimensionar o seu uso. Da mesma forma você falaria, poxa, aqui você tem 1000 plantas à beira desse rio desemboca aqui no Tietê. Querendo ou não, indiretamente você está ajudando para a melhoria da água desse rio para todas essas cidades. Então a gente quantifica e qualifica isso também como benefício do seu ecossistema nas regiões a qual você está inserido. Quando ele fala quantifica, qualifica, quer dizer dinheiro. Dinheiro é dinheiro que você não faz ideia que você tem. Você tem e você não faz ideia que você tem. Então, Eu queria contar para vocês um negócio que muito interessante. Aqui na feira, tem um pessoal que está vendendo um café. É o Cafeza. Nas cafeterias dele, quando a pessoa entra na cafeteria, tem uma câmera que faz uma análise corporal do rosto da pessoa e ele tem 16 tipos de café. Quando a pessoa senta na mesa, ela diz, olha, o café ideal para você é esse aqui. Nós temos 16 tipos. Isso está em funcionamento e é verdade porque eu fui lá. E quando eu sentei na mesa, o atendente me disse, olha, tem uma análise aqui no nosso programa. O melhor tipo de café para você é esse aqui. Se você está agitado, você tem que tomar um café com menos cafeína, por exemplo. uau, gente, estamos encerrando a nossa palestra aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Então vamos agradecer a presença de Raul e o Dr. Sérgio. Muito obrigada. Seus contatos, sua consideração. Bom, primeiro, novamente, agradecer a todos. Vocês conseguem mandar um e-mail para mim pelo site www.nonco2.com.br, que é nonco2.com.br, ou pelo WhatsApp 62 99175 6936. O nome da empresa é Dashboard. O site da Rede dos Sonhos é rededosonhos.com.br. O meu e-mail é sergiofranco@rededosonhos.com.br. Não é fácil de lembrar, né? Você precisa de cortinas para um podcast? Olha aqui, cortinas para podcasts é da LKN Cortinas. Veja bem, são cortinas que mudam de cor. A gente coloca um produto que, além de ser muito acústico, de ser muito elegante, ele também muda de cor. Você coloca uma régua embaixo e cada hora dá a impressão que você está num cenário totalmente diferente. Aqui estamos na Com Brasil
é um dos nossos clientes que escolheram LKN Cortinas e escolha você também, LKN Cortinas. Olá, seja muito bem-vindo. A essa altura, você já deve estar sentindo o cheirinho de café que vem da cozinha, chega à sala e invade nossas memórias. Um aroma que mistura suavidade, frescor e lindas lembranças. Lembranças de um tempo em que a família sentava para tomar café da manhã reunida. O cafezinho à tarde era sagrado. E preparar uma xícara para tomar com bolo quentinho era quase um ritual. Por isso, mais do que oferecer um café de tradição, queremos resgatar sentimentos que sempre foram vividos em torno dele. Afinal, as pessoas não compram café, compram histórias. E a nossa história começou com José Marques da Costa, pai carinhoso e dedicado, trabalhador do campo no interior de Minas. Um homem que sempre prezou pelo cuidado em cada detalhe do cultivo dos cafezais. E mesmo sem grandes recursos, tinha toda a garra do mundo para enfrentar os desafios, oferecer um produto de qualidade e passar essa paixão pelo café de pai para filho. Hoje, nossa casa também é sua. Puxe uma cadeira e fique à vontade. Nossa família está aqui para oferecer o que temos de melhor: café, carinho e, claro, boas histórias. Marques da Costa, café com sobrenome. Oi, eu sou a Cléo da LKN Cortinas e olha, aqui na nossa loja tem um podcast onde eventualmente recebemos alguns amigos. Então, recentemente recebemos aqui a Maria da Fé, que é de Minas Gerais e veio para São Paulo para receber o livro dela. Ela foi homenageada da Câmara Municipal e trouxe duas amigas incríveis e eu não resisti, gente. Eu falei, senta aí, vamos gravar histórias. Então, são 3 moças sensacionais que vão falar sobre comunicação, sobre vida, sobre educação e você vai aprender bastante. Acompanhe esse conteúdo aí. Ele é o mais importante na comunicação. Você não tem que falar o tempo inteiro. Acho que o saber ouvir e no grupo, né, na diversidade, nas salas de aula, por exemplo, nos grupos de apoio ou só de roda de conversa, orientar para que cada um ouça o outro no seu tempo, porque aí você vai se educando e educando as pessoas, porque nós temos a comunicação interpessoal e a intrapessoal. Então, a intrapessoal tem que acontecer primeiro. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me comunicar com o meu interior, porque daí eu vou escutar o meu colega, o meu vizinho, os meus pares. E eu acho que o saber ouvir é mais importante em todos os momentos. Verdade. Só pegando um gancho na fala né, da Maria da Fé, o que eu percebo quando a gente coloca essas temáticas é que cada um vem com a sua verdade. E muitas vezes não existe essa comunicação. As pessoas não conseguem escutar verdadeiramente a outra. Um está falando e o outro já está pensando na resposta. Ele não consegue silenciar para realmente escutar e ver. Eu acho que ela está querendo dizer que ele não consegue ser mineiro, não é isso? Pode ser que sim. Pode ser que sim, Cleo. Então, eu acho que é por isso, né, da minha escuta, porque realmente eu paro, eu vejo, eu escuto para entender o outro lado e aí a gente chegar nessa conclusão, né? Então, porque nesse caso aí da inclusão, pegando um pouquinho, eu vejo umas mães, né, que chegam, as militantes, muito bravas e incisivas e querendo que isso aconteça, né, porque o meu filho tem o direito. Tudo bem, existem os direitos, sim. Mas de que forma? A goela abaixo? Sim, então, né? E o restante de uma sala toda. Então, assim, igual eu tô te falando, eu tô lá porque eu sou também uma mãe, vamos dizer, atípica, né? Porque eu sou madrasta, mas eu sou mãe também, mas eu também estou na escola. Essa comunicação, ela tem que ser sem julgamento. Essa escuta tem que ser sem julgamento.
Quando você escuta já com julgamento, aí não existe um processo comunicativo perfeito. Quando você escuta sem julgamento, que é o que a comunicação não violenta trabalha, então você escuta sem julgamento, daí você consegue entender o que está acontecendo realmente, o que aconteceu para acontecer aquela coisa exatamente. E é uma bem minuciosa, bem interiorizada que a gente tem que fazer para que essa comunicação seja ela realmente assertiva e perfeita. Que maravilha. Eu fico até feliz de ver vocês, né, especialistas falando da possibilidade disso tudo dar certo. Jesus! Eu estava achando que era um negócio muito mais complicado. Então, mesmo sendo um lugar onde tem muitas pessoas atípicas, você acha que essa pessoa atípica ela consegue ter um momento de escuta para poder interagir com os outros, com os demais, é isso? Sim, e eu acho também que nas nossas escolas, principalmente, na sociedade, falta muito, de repente, não é um curso, mas uma formação de mães, um acompanhamento de mães, um grupo de mães que trabalhem juntas, para se apoiarem, para se apoiar na dor, não é fácil você ter um filho. O cuidador sofre muito, né? Exatamente, o cuidador sofre muito. Então, assim, cuidar de quem cuida, eu acho que faz falta a sociedade, as escolas, as instituições, cuidar de quem cuida. Dar apoio. Porque se você tem uma pessoa, né, como a gente estava falando, né, terapeuta entende bastante disso. Se você tem uma pessoa ali que ela não é muito adequada, então você tem uma tendência a ser também desregulado, que é para poder incluir aquela pessoa. E aí você perde a noção das coisas, não é verdade? O Rubens Alves, ele fala um pouco sobre isso, né, assim, o mundo mudou, mas a escola continua a mesma, né? Então, assim, o formato, o sistema. Então, o que eu vejo hoje, não só com a questão da inclusão, né? Com autista, com TDAH, meu neto é TDAH também, eu vejo que o sistema de educação, ele ainda não se adaptou, sabe, para esse novo mundo, porque não é só as crianças que têm TDAH, autismo, TOD, entre outros. É uma nova geração de crianças também que elas são diferentes. Sim. Das que do sistema anterior, vamos dizer assim, né? Então, são crianças mais agitadas, são crianças que não têm irmãos, a maioria, uma boa parte, são crianças filhos de pais separados, que é o mais comum hoje, né? Então, assim, e tudo isso traz uma consequência para dentro da sala de aula. E aí o professor, ele, às vezes, ele ainda está com a mesma pegada da outra geração anterior e que não serve para essa. Que coisa. Sabe? Então, precisa, sim, ter um olhar mais... humanizado, atualizado, né? Atualizado. Um olhar mais atualizado, um olhar mais humanizado para entender o outro. Eu vou dar um exemplo do meu neto. Ele mora comigo, ele tem TDAH e a questão de autorregular, né? E ele precisa de uma medicação. Então, assim, e a medicação dele, eu dou Ritalina, 10mg, e assim, vale por 2 horas. E até então, isso estava ótimo, ele estava conseguindo tranquilo. Só que aí, a Ritalina, ela já não estava fazendo mais o mesmo efeito para ele, estava perdendo o efeito, né? Então, aí ele começou a ficar agitado. Aí, só que às vezes o professor, né, quando ele está lá em sala de aula, ele não associa, peraí, ele estava bem até certo ponto e agora começou a ficar diferente, será que está acontecendo alguma coisa, tal? Às vezes os pais é que chegam na escola, né, porque o aluno fala, a professora está muito brava comigo. Mas por que está muito bravo com você? Né? Não sei, você não está conseguindo se concentrar, você não está ficando legal na sala, né, tal... Aí, não, a professora ficou brava, não sei o quê. Aí vai eu lá na escola, querer entender o que tá acontecendo. Eu falei, realmente ele anda meio agitado. Aí eu falei, então é o remédio. Agora eu vou... Aí você, só pra... Aí eu pego, a gente fez os ajustes no remédio, pronto, voltou ao normal. Eu tenho muito, assim...
Remédio. Não, eu quero falar uma coisa que é meio polêmica, Que sabe? é remédio. Não, porque assim, eu nasci disléxica. Uhum. Eu não sou mais. Eu não tomei remédio. Sim. Eu aprendi a ler na 8ª série. Né? Então, assim, existem várias, imensas formas de se resolver várias coisas. Mas o que a gente vê é que é um mundo novo, é como você falou, um mundo Sim. novo. Eu não sei se ele Tem tá... alimentação, Eu não tem sei um monte se de ele tá coisa. ritalinizado, mas pra mim ele é a criança mais maravilhosa da face da terra. Ele tá ali, gente, um fofo. Eu acho ele lindo. E aí eu faço uma leitura da energia das pessoas. Sim, Né? E aí, mas nem todo mundo. então, e aí eu faço uma leitura da energia das pessoas. E assim, a minha empresa é a empresa amiga do autista. Todo mundo que eu contrato é autista, TDAH, Legal. não sei o quê. Eu acho que é ressonância, né? Porque eu enxergo o ser humano que tem ali dentro e o brilhantismo que tem naquele ser humano. E os detalhes, às vezes, de comportamento a gente deixa de lado. Enfim. Porque, né, todo mundo tá passivo de diversos falar. Então, assim, desde 2015, mais ou menos 2017, eu já sabia, né? Deus já tinha me revelado que a partir de 2024 ia vir crianças diferentes. Aí a gente tá vendo que o autista hoje é de cerca de 3% da população. E então, se isso é uma necessidade da nossa evolução, o que a gente precisa para incluir essas pessoas e permitir que elas sejam o melhor delas, né? Sem um remédio. A questão do remédio, no caso do TDAH, é a questão da concentração para a aprendizagem. Então, por exemplo, ele não está aqui com remédio. Então, ele está o que ele é. Lindo! Então, ele, Beijo! Ele só toma o Vem remédio... aqui, me dá um abraço. Devagarzinho aí, ó. Cuidado pra não... Na escola, porque lá ele precisa de focar... Fofa, gente, esse menino. Ele é um fofo Ele é mesmo. um fofo, senta aqui comigo. Né? Meu neto é um fofo. É um fofo. Então, assim, mas lá ele precisa se concentrar no que a professora está passando. Ai, que menino nas lindo, atividades. gente! É muito lindo, muito fofo ele. Ele precisa se concentrar. E sem um remédio, a cabeça dele fica assim a Não, mil. mas a mil. cabeça de todo mundo fica a mil. Hoje Então, em dia, né? mas até você adquirir esse entendimento, esse autoconhecimento, para você se autorregular, porque eu acredito que futuramente ele vai conseguir fazer isso. Mas quando... Então, se isso é uma necessidade da nossa evolução, o que a gente precisa para incluir essas pessoas e permitir que elas sejam o melhor delas, né? Sem um remédio.